Fala meninada, moçada, minhas potências elevadas ao infinito e além. Mais uma vez estou aqui, professor Arion Charro, pode me chamar só de Arion, @Arion Chal, lá no Instagram. Estamos aqui para gravar mais um bloco nessa sua preparação para o Enem e vestibulares tradicionais. Nesse bloco, vamos falar um pouquinho, nos debruçar sobre o tema cartografia geral. Ele será gravado em 3 partes. Parte 1, orientação e localização no espaço geográfico. Parte 2, zonas térmicas e fusos horários. E parte 3, escala cartográfica e projeções cartográficas, para que você possa se preparar da melhor maneira possível e não sejam surpreendidos de nenhuma forma dentro das questões que englobam os principais vestibulares tradicionais, como o ES, FUVEST e, sobretudo, o Enem. Joinha, belezinha, tranquilaço? Então, bora lá. Meninada, nós temos aqui, claro, a tela dividida mostrando a nossa querida e maravilhosa equipe. Eu aí com geografia, Mara Gisleane com filosofia e sociologia, e o nosso querido perfeito Robson Alves, o Robinho, com história. Tranquilaço, belezinha? E aí, mais um bloco de geografia, esse bloco 2, essa aula 2, como eu já mencionei para vocês, ele será dividido em 3 partes. Cartografia geral, parte 1, cartografia geral, parte 2, cartografia geral, parte 3, teoria. Tranquilaço? Então vamos embora lá para a parte 1, sem mais delongas. Meninada, vem para cá, vem para mim, ó, vem para o quadro. O quadro está aqui todo bisurado para que a gente possa ganhar tempo e que você possa se preparar da melhor maneira possível, objetiva e direta. Vem para cá, vem para cá. Orientação e localização no espaço geográfico. Ora, cartografia tem como objeto de estudo a orientação, a localização e, sobretudo, a facilitação ou o processo de facilitar a nossa orientação e a nossa localização no espaço geográfico. Tranquilaço? Então, repetindo, a cartografia tem como principal objetivo, ou um dos objetivos principais, facilitar a nossa orientação e a nossa localização no espaço geográfico. É claro, quando a gente fala em cartografia geral, você logo lembra dos mapas, das cartas, dos croquis, das plantas baixas. Claro que a cartografia, ela, através da sua representação gráfica, ela irá explorar cenários, explorar temas, discussões, mas, sobretudo, a cartografia também vai dar um suporte nessa orientação e nessa localização do espaço geográfico. Tranquilaço? E aí a gente precisa recapitular alguns tópicos, alguns pontos importantes que você, quando era bruguelinho lá em 2000 CUSP, absorveu ao longo do ensino fundamental 2. E agora a gente precisa recapitular para então nos aprofundarmos no conteúdo de cartografia geral, que é muito cobrado nos vestibulares tradicionais e também no Enem. Então vem cá comigo, ó. Recapitulando. Quando a gente fala em orientação e localização geográfica, é claro que as civilizações antigas procuravam formas diferentes para se localizar, para se orientar no espaço, quer seja através das constelações, quer seja do movimento aparente do Sol, nascendo sempre a leste, a oriente, a nascente, se pondo sempre a oeste, a ocidente, a poente, enfim. Tanto pelo movimento aparente do Sol, bem como pelas constelações, ou por outras movimentações e cenários da própria natureza. Joinha? Com o passar dos séculos e o avanço da ciência, alguns instrumentos, algumas técnicas foram surgindo para facilitar e melhorar essa localização e essa orientação no espaço geográfico, facilitando assim os deslocamentos, os movimentos migratórios, o escoamento da produção. Joinha, a gente pode citar, por exemplo, a bússola e, sobretudo, hoje, de forma mais moderna e contemporânea,
né? O GPS portátil, o GPS que está embutido aí no seu smartphone, nos seus aparelhos portáteis lá, no carro, no automóvel do seu pai, da sua mãe ou no seu automóvel. Então, via de regra, hoje, essa localização e essa orientação no espaço geográfico, ela recebe todo um suporte de um sistema internacional, que é o Sistema Internacional de Coordenadas Geográficas. E para que você possa entender o que é uma coordenada geográfica, facilitando assim a nossa orientação e localização no espaço geográfico, então recapitular alguns conceitos triviais, porém essenciais nessa preparação. Primeiro deles, paralelos. Lá em 1900 e CUSP, 2000 CUSP, quando você era pro galinho, você aprendeu lá com o seu professor, sua professora de geografia, o seguinte, que paralelos são linhas imaginárias horizontais que cortam o globo. Repetindo, paralelos são linhas imaginárias, você não toca, não vê, mas elas existem dentro de um sistema internacional de localização. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que cortam a Terra, que cortam o globo, possuindo medidas em graus, minutos e segundos. Então, vem para cá, ó. O principal paralelo é a linha do Equador, com medida de 0 graus, dividindo a Terra assim, em duas partes simétricas, hemisfério norte, setentrional ou boreal, hemisfério sul, meridional ou austral. São sinônimos, tá bom? Pega aí esse bizu. De igual maneira, vocês viram lá no Fundamental 2, ensino médio, com o professor e a professora, que a Terra também possui linhas imaginárias verticais. Essas linhas imaginárias verticais, elas são intituladas, chamadas, denominadas de meridianos. Meridianos. Joinha, é que o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich, que tem como sigla lá GMT. Tranquilaço? Vem para cá aqui mais uma vez. Os paralelos, assim como os meridianos, possuem medidas em graus, minutos e segundos. Joinha. Porém, o máximo dessa medida diferencia de um para o outro, e isso será importante para que você entenda o que é uma latitude, uma longitude, para definir uma coordenada. Então, vem cá comigo. Os paralelos possuem medidas em graus, minutos e segundos, que vai da linha do Equador até 90 graus norte e da linha do Equador até 90 graus sul. Tranquilaço. Por sua vez, os meridianos possuem medidas em graus, minutos e segundos. O meridiano de Greenwich, GMT, até 180 graus leste e até 180 graus oeste. 180, 180, 360, a circunferência da Terra. Joinha. Lembrando que o meridiano de Greenwich também divide a Terra simetricamente ao meio, dividindo assim em hemisfério leste, oriental ou nascente, e oeste, ocidental ou poente. Tranquilo? Belezinha? Agora a gente já pode definir também as latitudes e as longitudes. Por quê? Quando vocês ouvirem falar em latitude, automaticamente associe a paralelos. Repetindo, latitude, paralelo. Latitude, paralelo. Quando vocês ouvirem falar em longitude, associem a medida longitudinal a meridianos. Longitude, meridianos, longitude, meridianos, latitude, paralelo, latitude, paralelo. Então vem cá agora comigo. A gente viu que os paralelos são medidas horizontais, né? Da linha do Equador até 90 graus norte ou sul. Porque eu mencionei que quando é definida uma medida latitudinal, a gente precisa se remeter aos paralelos, vem para cá, porque a latitude é a distância, repetindo, a latitude é a distância em graus, minutos e segundos, de um ponto qualquer no globo, de um ponto qualquer no globo, de um ponto qualquer no globo até a linha do Equador, que é o principal paralelo da Terra. Tá bom? Repetindo, latitude é a distância de um ponto qualquer no globo ou na Terra em relação à linha do Equador. Tranquilaço. Vem para cá agora para a longitude. Eu mencionei que, ao falar de longitude, automaticamente se remeta a meridianos. Por quê? Porque longitude, diferente da latitude, é a distância de um ponto na Terra em relação ao meridiano de Greenwich, tá?
Com isso, já posso passar um macete para vocês. Que macete é esse? Quando vocês encontram uma coordenada geográfica, ou é dada numa questão uma coordenada, 30 graus, 50 minutos, 0 segundos, norte, e 95 graus, 0 minutos, 0 segundos, oeste, não diz o que é latitude e o que é longitude, mas dá para pegar o bizu, dá para saber. Como? Olha aqui o macete. Se eu sei que latitude está associando a paralelos, e paralelos possuem medidas de 0 a 90 graus norte e a 90 graus sul, obrigatoriamente, aquela medida em graus, minutos e segundos, se no final tiver um N ou um S, ali eu sei que é uma latitude, tá? Se no final da numeração tiver um E de east, de leste, ou um W de oeste, west, automaticamente ali eu sei que é a longitude. E sempre que eu tiver a intersecção de uma linha latitudinal cruzando com a linha longitudinal, ali eu tenho um ponto no globo, ali eu tenho uma coordenada geográfica. Precisa da gente chegar nessa parte de coordenada, recapitulando: latitude, distância de um ponto em relação à linha do Equador. Longitude, distância em graus, minutos e segundos de um ponto na Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Joinha. E aí, quando a gente tem a intersecção de uma linha latitudinal, que é um paralelo, eu coloquei aqui eixo X, e uma linha longitudinal, meridiano, coloquei aqui de eixo Y, porque você irá lembrar que lá na matemática você estuda um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano, o eixo X, quando ele se intersecta com o eixo Y, o eixo X é horizontal, com o eixo Y vertical, nós temos um ponto. Para a geografia, para a cartografia, esse ponto aqui ó, é uma coordenada geográfica, tá? A intersecção de uma linha latitudinal com a linha longitudinal, então eu tenho uma latitude, aqui eu tenho uma longitude, a intersecção de uma linha latitudinal com a linha longitudinal, nós temos um ponto. Lembrando que essa intersecção nos dá sempre um ângulo reto de 90 graus, tá? Show? Tranquilaço, belezinha. Dando esse contexto, nós podemos afirmar o seguinte, que na Terra existe um emaranhado de linhas horizontais, ou de linhas latitudinais, ou de paralelos, é a mesma coisa, se intersectando e cruzando com um emaranhado de linhas verticais, longitudinais, tá bom? Meridianos, tá? Na intersecção dessas linhas latitudinais com linhas longitudinais no globo, eu tenho vários pontos na Terra sendo definidos através de satélites artificiais que estão na órbita, mapeando toda a Terra e facilitando a nossa localização e a nossa orientação no espaço geográfico. Isso aqui é chamado de Sistema Internacional de Coordenadas Geográficas, querido. Então, é dessa forma que o seu dia é facilitado em termos de deslocamento, de translado, de rota. Quando você abre aí no seu smartphone um aplicativo como o Waze, Google Maps, o Mapas do iOS, por trás desses aplicativos, além de ali ter uma projeção cartográfica que você irá ainda ver na parte 3 dessa aula, ali existe um sistema internacional de coordenadas. Então, quando você traça uma rota de um ponto X a um ponto Y, ali são duas coordenadas. Uma coordenada que é um ponto, que é o ponto inicial de onde você está saindo, de um Uber, por exemplo, ao ponto final, que é onde você está chegando no seu destino. Ali é uma outra coordenada. Quando você traça no Uber, pede no Uber, da sua casa até o shopping center, ali duas coordenadas foram definidas, traçando assim uma rota. A coordenada 1, que é o ponto inicial onde você está, que o Uber vai até o seu destino, que é o shopping center, que é uma outra coordenada, que é o seu destino. Então, traçada assim essa rota. É dessa forma também que uma aeronave, um navio cargueiro, quando naufraga em alto mar, ou um avião quando cai, infelizmente, que muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, é simples entender onde é que os destroços estão ou qual foi a última vez que ele emitiu sinal. Porque o GPS
é detectado, é enviado ali, a central ou aquela empresa puxa as informações do GPS do navio ou da aeronave, do último sinal enviado. Então sabe mais ou menos onde pode estar. Claro que devido às intempéries, chuvas, vento e outras circulações e agentes externos, esses destroços podem ser levados para um destino muito diferente, distinto daquele ponto em que a empresa puxou a última informação do GPS, mas já facilita muito. Então, meninada, orientação e localização geográfica está dentro do escopo da cartografia geral, importante para facilitar a nossa orientação, a nossa localização. Joinha, tranquilaço, belezinha. Então aqui foi um bizu rápido sobre orientação e localização geográfica. Na parte 2, a gente vai se debruçar um pouquinho com o tópico zonas térmicas e fusos horários. E na parte 3, projeções cartográficas e escala cartográfica. Joinha, se cuidem. Até mais. Fui, minhas potências elevadas ao infinito e além. Até a aprovação.